Oi, meu nome é Ingrid Reis, eu fui bolsista PIBIC FAPEMA e o meu trabalho teve como tema a síntese de nanoestruturas de ouro para eletrooxidação de metanol. Antes de se aprofundar no trabalho, a primeira pergunta é por que nanocristais de ouro? E, na verdade, o ouro já tem sido muito empregado como catalisador para uma variedade de aplicações-chave na literatura. E, curiosamente, foi estabelecido que a sua atividade, bem como a seletividade na catálise, vai depender da sua forma, da sua morfologia, pois um empacotamento atômico distinto expõe na superfície facetas que vão ter índice de Miller variados. A segunda pergunta a ser respondida é a aplicabilidade da eletrooxidação do metanol. Qual é a aplicabilidade? A eletrooxidação de alcoóis, como a eletrooxidação do metanol, é uma área de pesquisa muito importante dentro da eletroquímica. Isso porque há várias aplicações, sendo elas aplicações como células a combustível, sensores eletroquímicos e reações de síntese. Dito isso, o objetivo geral do meu trabalho foi sintetizar nanopartículas de dois tipos de morfologias de ouro e demonstrar o efeito das diferentes facetas superficiais na eletrooxidação do metanol, isso utilizando um eletrodo de carbono impresso. Já os meus objetivos específicos foi preparar as nanoestruturas de ouro, estudar o comportamento eletroquímico do eletrodo de carbono impresso, caracterizar eletroquimicamente os materiais por meio de técnicas de voltametria cíclica, fazer a caracterização por meio da microscopia eletrônica de varredura, avaliar a performance do material frente à eletrooxidação de alcoóis e realizar medidas de cronoperometria em um potencial fixo no intuito de estudar a estabilidade da corrente catalítica ao longo do tempo. De modo geral, a metodologia do meu trabalho se deu da seguinte forma. Primeiro foi sintetizada a semente de ouro, e a partir dessa semente de ouro foram sintetizadas as estruturas cúbicas e octaédricas. Essas mesmas estruturas foram caracterizadas pela microscopia eletrônica de varredura, e depois houve o estudo eletroquímico por meio de medidas de voltametria cíclicas e cronoperometria. Além do metanol, outros alcoóis foram também testados durante todo o estudo, como etileno glicol, glicerol e etanol. Como já citado, foi feita uma caracterização por meio de microscopia eletrônica de varredura das morfologias sintetizadas. E essa caracterização, elas têm como objetivo confirmar que ambas as morfologias realmente foram sintetizadas. Aqui na imagem 1, a gente está vendo estruturas octaédricas. Essa imagem, ela revela a presença de nanopartículas de ouro com forma octaédrica em um campo ampliado de um eletrodo de carbono vítreo. A imagem 2, que diz respeito aos nanocristais de ouro cúbicos, também foi obtida pelo MEV. Essa imagem, com um ângulo mais aproximado, está evidenciando a presença de nanocristais cúbicos e outras formas que são semelhantes aos cubos, mas não são definidas, são chamados cuboides. Durante todo o trabalho, também foi feito o estudo do comportamento eletroquímico do eletrodo de carbono impresso. A figura que vocês estão vendo é uma voltametria cíclica do eletrodo de carbono impresso, e ela está demonstrando apenas uma corrente capacitiva referente à reação redox do eletrodo impresso que não foi modificada. A eletrodeposição de ouro foi uma forma de estudar o comportamento eletroquímico do carbono impresso. Na figura 4, a gente observa um voltammograma cíclico obtido pelo eletrodepósito de ouro, que vai apresentar um pico máximo de oxidação em 0,15 volts. Esse pico indica a formação de óxido de ouro. Já na figura 5, a gente tem voltammogramas cíclicos para esse eletrodepósito de ouro em diferentes alcoóis. E, dentre esses alcoóis, o etileno glicol foi o que teve maior corrente catalítica juntamente com o etanol. Após o estudo com eletrodepósito de ouro juntamente com os alcoóis, observou-se que o metanol foi o que obteve menor corrente, enquanto o etanol e o glicol foram os alcoóis que obtiveram maiores correntes. Sendo assim, são esses alcoóis que vão ser estudados a partir de agora. Na voltametria cíclica para os nanocristais octaédricos e esses dois alcoóis, se observou apenas um deslocamento de pico, mas não a evidência de uma atividade catalítica efetiva. Já na cronoperometria, foi o glicol que obteve uma corrente melhor, uma corrente maior, isso no início da medida. Já no final da medida, não há uma diferença significativa de corrente entre o etanol e o glicol. O eletrodo de carbono impresso ele vai ser modificado novamente agora com nanocristais cúbicos, os cuboides, né? E a voltametria cíclica para esses materiais apresentou um pico característico de óxido de ouro, igual foi visto lá na eletrodeposição de ouro. Esse pico ele teve início no potencial de 0,04 volts e teve seu máximo em 0,1 volts. E aí, para melhorar a eficiência catalítica ainda mais desses cuboides, foi feito um eletrodepósito de prata. Os estudos eletroquímicos por nanocristais de ouro cúbicos demonstraram que, para alcoóis de cadeias mais complexas, eles vão apresentar uma melhor eficiência catalítica. E é por isso que, ao invés do metanol, agora foi adicionado mais o glicerol para o estudo. E a voltametria cíclica para os nanocristais de ouro cuboides vai demonstrar que o glicerol foi o que teve maior corrente catalítica. Além disso, ele começa a se oxidar em potenciais mais baixos em comparado a outros alcoóis. Isso significa que os nanocristais estão tendo uma melhor eficiência catalítica justamente para o glicerol. Isso também se olha, também se observa na cronoperometria, onde o glicerol vai apresentar uma maior corrente, seguido do glicol e, por último, o etanol. Além disso, essa eficiência catalítica para esse material, ela também vai estar relacionada com o eletrodepósito de prata que foi feito, uma vez que os íons de prata eles podem estar facilitando a reação de oxidação dos alcoóis.
Dessa forma, com base nos resultados obtidos, verificou-se que os cubos evidenciaram uma melhor atividade catalítica para o etanol, etileno glicol e glicerol, enquanto o metanol foi o álcool com menor atividade catalítica. A eletrodeposição de prata possivelmente está colaborando para o aumento da capacidade catalítica do material e os octaédrons não demonstraram evidências de atividades catalíticas efetivas. Aqui estão algumas referências do meu trabalho e obrigada por escutar até aqui.